Bem, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai explicar como é que a gente cria um swap em arquivo, tá? As razões pelas quais a gente usa um swap em arquivo, a gente já debateu elas em sala de aula. Mas, resumidamente falando, a gente usa um swap em arquivo para não precisar dedicar uma partição inteira para o swap. Eu não preciso dedicar uma partição de 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, só para ser utilizada, para ser um espaço reservado para o uso exclusivo do swap. Eu posso criar um arquivo e, à medida que for sendo necessário, esse arquivo vai aumentando de tamanho, eu posso aumentar esse arquivo de tamanho, ou então, inclusive, eu posso usar mais de um arquivo para ser utilizado como o swap, tá? Então, vamos primeiro, para a gente começar a aprender a fazer isso, a entender como é que a gente visualiza o swap. E existem 2 comandos que a gente vai utilizar para poder visualizar o swap. O primeiro deles é o free-m, ou seja, ver como é que está a utilização da memória, da minha memória virtual como um todo. Tanto a memória física, que é essa daqui, como a memória do swap, a RAM e a memória do swap. Eu estou vendo aqui que eu tenho 450 MB de swap e eu não estou utilizando nada por enquanto, tá? E aí, o outro comando que a gente utiliza para ver o swap é o swap on-s. E aqui eu visualizo quem é esse arquivo aqui que está funcionando como um swap de 450 MB. Esse arquivo é o /swapfile e esse arquivo aqui ele tem esse tamanho aqui, que equivale a 450 MB, tá? Então, no primeiro comando, eu visualizo a minha memória virtual como um todo, ou seja, a minha RAM mais swap. Nesse segundo comando, eu visualizo só que arquivo eu estou utilizando como swap. E aí, uma vez que você tenha entendido como é que você visualiza o swap, a gente vai ver agora como é que você liga ou desliga ele, certo? E para você ligar e desligar o swap é bastante simples. Uma vez que você saiba o nome do arquivo do swap, para você desligar ele, basta você dar o comando swap off e aí você coloca aqui o nome do arquivo do swap que você quer desligar. Por que ele não permitiu que eu fizesse isso? Porque eu não estou logado como superusuário. Então, para poder fazer isso, eu preciso colocar aqui antes o comando sudo. E aí, com o comando sudo na frente, eu logado como root. Se você não utilizou o sudo ainda antes, ele vai pedir a senha do root, você vai colocar. Ele não pediu no meu caso, porque eu loguei faz pouquíssimo tempo como root, então a senha ainda está no cache. Mas aqui você perceba que o que eu fiz foi desligar o swap. Como é que eu tenho certeza para enxergar se esse swap foi desligado? Se eu for aqui e der um free-m, você vai ver agora que eu não tenho mais nenhum swap, certo? Aqui. E se eu for dar aqui um swap on-s, eu não tenho mais nenhum arquivo sendo utilizado como swap, tá? Esse arquivo ele pode até existir ainda, ele ainda existe, na verdade, só que ele não está mais sendo utilizado como swap. Se eu quiser religar esse arquivo como swap, ao invés de eu usar esse comando aqui, que é o swap off, eu vou usar o swap on. E aí eu vou ligar agora o arquivo /swapfile como o arquivo de swap novamente. Ou seja, coloquei o swap on, liguei. Se eu colocar o swap off, eu desliguei. Então a primeira linha aqui liga, a segunda linha desliga. Como é que eu visualizo para ver se ele está ligado? Se eu der um free-m, eu voltei a ter aqui 450 MB do swap. E se eu der um swap on-s, eu vejo que o /swapfile voltou a ser utilizado. Então assim eu ligo e desligo o swap, certo? Bem, pessoal, entendido como é que você liga e desliga o swap, o que a gente vai fazer agora é finalmente criar um swap novo para a gente utilizar. A gente viu ali que a gente está usando um arquivo de swap de 450 MB. E vamos supor que eu queira utilizar agora um arquivo de 600 MB, por exemplo. Para isso eu vou utilizar um programa chamado DD. Esse programa ele auxilia para criação e formatação, na verdade, de arquivos. Ele cria um arquivo, mesmo que seja um arquivo onde todos os bits sejam escritos como 0, por exemplo. Então, como é que eu uso esse DD? Deixa eu logar antes aqui como usuário root, para ele não precisar ficar me pedindo a minha senha o tempo inteiro. Então, eu não vou precisar ficar colocando a palavra sudo na frente de cada comando que eu aplicar, já que eu agora já estou logado como root. Você está vendo aqui que o meu prompt mudou para o hashtag ao invés do cifrão, como era antes. Então isso indica que eu estou logado como root. E vamos aqui aplicar o comando dd, certo? Não precisa vocês se preocuparem muito com essa primeira parte da sintaxe do comando dd, tá? O que eu quero que vocês realmente se preocupem é o que vem aqui depois desse off igual. A partir daqui eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero gerar como swap, tá?
Aí eu vou colocar aqui swap-teste, só para vocês verem. Ou melhor, eu vou colocar aqui, ó, arquivo swap teste, tá? Esse é o nome do arquivo que eu vou criar, certo? E como é que eu quero criar esse arquivo? Bem, eu quero criar esse arquivo em pequenos pedacinhos de 1 mega. Então, depois desse BS igual, eu coloco o tamanho do pedacinho, de cada pedacinho que eu quero criar desse grande arquivo. Então, eu tenho ali 1 mega. E aqui no count, eu vou dizer que eu quero uma contagem de 600. O que eu estou dizendo com esse comando? Que eu quero criar 600 pequenos pedacinhos de 1 mega para formar um arquivo que vai se chamar arquivo swap teste. Esse arquivo vai ficar dentro do root, então tem o root, vai ser criado o arquivo swap teste, e aqui dentro eu vou criar um arquivo de 600 pedaços, cada pedaço com 1 megabyte. Mexendo no nome desse arquivo, no BS dele, que são o tamanho das pequenas partes, e na contagem total, você faz qualquer arquivo do tamanho que você quiser, certo? Eu estou criando um arquivo genericamente. Dei Enter, ele criou o arquivo para mim, o arquivo um arquivo que eu queria que eu vou utilizar como swap. Esse arquivo, por enquanto, ele é só um arquivo, ele não é nada mais do que isso, ele não é um swap. E aí, para poder fazer ele se tornar um swap, o que eu vou fazer? Eu vou agora aplicar o comando make swap. Então eu vou colocar lá make swap, certo? E aqui eu vou colocar o nome do arquivo que eu criei, tá? O arc swap teste. Quando eu fizer isso, aí ele vai finalmente tornar esse arquivo efetivamente o swap. Só que perceba o que ele me disse aqui, ó. Esse arquivo, ele está com permissões inseguras. Ele tem um código de permissão 644. Sugere-se que ele use um 600. O que são essas permissões? Depois, numa aula mais para frente, a gente vai ver o que é isso. Mas, a grosso modo, o que são essas permissões? São as autorizações que um arquivo tem para fazer escrita, para decidir quem é que pode ler aquele arquivo, para decidir onde é que ele pode inscrever alguma coisa, ou como é que ele pode ser apagado. Todas essas questões de permissão são relacionadas a um código. Cada código ele dá acesso a determinadas pessoas, a fazer determinadas quantidades de coisas com esse arquivo. E o que o sistema está me informando é que esse arquivo tem permissões demais e essas permissões não são recomendadas. O que a gente vai fazer então para poder ajustar isso é aplicar um comandozinho para alterar as permissões desse arquivo de 644 para 600. Como é que eu faço isso? Com o comando chmod. Tá? Depois a gente vai ver como é que esse comando funciona de uma maneira mais aprofundada. Mas por enquanto entenda que a gente vai trocar a permissão do arquivo atual, que é esse arquivo aqui, swap teste, a gente vai trocar do 644 para o 600. Então apliquei, ele agora trocou e aqueles parâmetros do 644 para 600, o arquivo está muito mais seguro agora com as permissões que ele tem, e agora sim esse arquivo pode ser utilizado como o swap. O último passo que eu tenho então para poder aplicar é gerei o arquivo com esse primeiro comando aqui, certo? Gerei um arquivo qualquer. Depois eu tornei esse arquivo aqui um arquivo de swap. A seguir, com essa recomendação do sistema, eu alterei a permissão desse arquivo que eu vou utilizar como swap. Então eu botei ele para permissão de 600 ao invés de 644. Então eu criei o arquivo, tornei ele swap, alterei as permissões e agora eu finalmente vou acionar ele como swap. Como é que eu aciono ele? Eu coloco o seguinte, swap on, e aí eu coloco o nome dele, arquivo swap teste. Se eu fizer isso enquanto aquele swap file que tinha anteriormente ainda estiver ligado, eu vou somar dois arquivos, um de 600 e um de 450, fazendo um total de 1050 megabytes. Perceba só, acionei ele como swap, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um free -m. Olha só o que vai acontecer. Ó. O swap agora que eu tenho é de 1050 megabytes. Se eu usar o swap on -s, eu vou ver que agora eu tenho dois arquivos sendo utilizados como swap. Um de 450 MB, que é o swap file, e o outro que foi o arquivo que a gente criou. O ideal é que você utilize um único arquivo para swap. Então eu vou desligar um deles. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso da seguinte maneira. Eu vou aqui no sistema e vou colocar um swap off e vou desligar o swap file, que é o que eu tinha anteriormente. Se eu quiser agora ver, deixa eu dar um clear aqui na tela para dar uma limpada. Se eu der um free -m agora, eu estou vendo que agora eu voltei a ter só o de 600. Repare que ele colocou aqui 599, porque é o seguinte, o arquivo do swap, como qualquer arquivo, ele precisa de uma parte para controle dos dados e outra parte que são os dados em si. Então, assim, quando você bota 600 MB, ele não vai ter exatamente 600, porque tem uma pequena partezinha daquele arquivo que é usada para controle do arquivo, certo?
mas a grosso modo ele tem 600 MB. E se eu usar o swap on -s, eu estou vendo que o arquivo swap test que eu estava utilizando tá aqui sendo usado pelo sistema, tá? Então eu criei um arquivo de swap agora de 600 MB para eu usar, certo? Aquele arquivo swap file que existia antes, ele ainda está lá ocupando um espaço de 450 MB. Se eu quiser, eu posso usar esse comando aqui, ó, remove, que depois vocês vão ver depois, que é um comando de apagar, e eu posso remover esse swap file aqui, e aí ele vai se apagar para sempre, ele não vai mais me ocupar espaço, tá? Em vez de eu usar isso para o swap file, eu vou fazer o seguinte, eu vou restaurar as configurações que existiam anteriormente. Então eu vou usar um swap off, vou tirar aqui o arquivo de swap que a gente criou, certo? Desliguei ele. Se eu for aqui no swap on -s, eu estou vendo que não tem mais swap sendo utilizado. Eu agora vou remover ele, certo? Eu estou desfazendo o que eu fiz, então eu não quero um arquivo de 600 megas criado lá, ocupando espaço para não ser usado para nada. Então ele foi removido. E agora eu vou usar o swap on novamente para voltar a religar o swap file que eu tinha antes, tá? E agora eu quero ver se ele realmente foi religado. Tá religado. Tá lá o swap file novamente. Se eu for aqui no free -m, eu estou enxergando ele lá novamente como 450 megas. Então, o que vocês viram? Que eu posso criar um arquivo, certo? Uma vez criado esse arquivo, eu torno ele um swap, com make swap. Depois eu altero as permissões dele para deixar ele seguro. Ele vem com uma permissão de 644 e eu transformo ele para uma permissão de 600, para ele ter permissões mais restritas, eu evitar, por exemplo, que um vírus use o swap file para coisas indevidas dentro do meu sistema. E depois eu liguei ele no swap, com o comando swap on e o nome do arquivo lá, a direção onde o arquivo está, certo? Que foi esse comando aqui. Com isso eu posso colocar vários arquivos como swap, ou então trocar um arquivo por outro, certo? E assim por diante. Então, isso aí permite uma total flexibilidade no que você deseja fazer, certo? Tudo isso que eu fiz aqui foram alterações que elas são alterações que a gente chama de não permanentes, tá? Por quê? Porque mesmo que eu tivesse substituído o meu arquivo swap file por outro arquivo, quando eu reiniciasse o meu sistema, tudo voltaria a ser como era antes, tá? Esse arquivo aqui, ó, que a gente estava usando antes como swap, ele não estaria mais lá sendo utilizado como swap do sistema, tá? Porque essas configurações que vocês viram aqui, como é que a gente fez, elas são não permanentes. Então, assim, se eu quiser tornar elas permanentes, se eu quiser que todas as vezes que o meu sistema se inicie, ele efetivamente use esse arquivo swap test, que ele esqueça esse swap file e passe a sempre usar o outro arquivo que eu criei, aí a gente tem que ir por um caminho um pouco diferente que eu vou explicar agora. Bem, para que essas alterações sejam permanentes, a gente vai precisar mexer num arquivozinho chamado, que é esse nome aqui, ó, é o /etc/fstab, tá? Eu vou ler o que tem dentro desse arquivo. O comandozinho cat, que eu coloquei aqui, ó, é para fazer a leitura do que tem dentro desse arquivo. Então ele está me mostrando aqui quais são as linhas de código que tem dentro desse arquivo. Repare que aqui dentro eu tenho uma linha para o /swapfile, certo? Aqui está colocado como none, swap, sw, assim por diante. Ó, toda essa linha aqui está informando para esse diretório aqui, para esse arquivo, o /etcfstab, que todas as vezes que a máquina foi iniciada, que ele vai buscar esse arquivo aqui para ser o swap. Então, o que a gente vai fazer para tornar as alterações permanentes é substituir esse arquivo pelo outro arquivo que a gente criou. E aí, como é que a gente faz isso? Você pode abrir com o editor de texto da sua preferência. Eu vou usar aqui o nano. E eu vou usar o nano o quê? Eu quero editar qual arquivo? O /etc/fstab. Entrei aqui. E aqui o que eu vou fazer? Eu posso colocar só uma linha aqui de comentário para poder desligar essa linha. Ela não está mais ativa no sistema. E aqui agora eu posso usar eu posso colocar, aliás, eu vou fazer melhor do que isso. Eu vou chegar aqui, ó, e vou copiar essa linha aqui até aqui, certo? Copiar. Vou colar ela aqui. E agora eu vou substituir o swap file pelo nome do arquivo que a gente criou. O arc swap test, certo? E aí, repare, essa primeira linha está comentada.
e essa segunda linha não está. Então, quando ele for ler esse arquivo, quando for reinicializar, ele vai pedir lá que o arquivo do swap que ele vai usar vai ser o arcswap-test, tá? Se eu quisesse, eu poderia ter apagado essa linha aqui de cima, tá? Eu coloquei ela em comentário só porque a gente está fazendo isso para efeitos de estudo, então depois, se você quiser restaurar o swap file como seu swap, você vai poder fazer isso apenas comentando a linha de baixo e descomentando a linha de cima, tá? Mas uma vez feito isso, eu dou Ctrl X, ele pergunta se eu quero salvar quando sair, eu digo que com S que sim, gravou, e a partir de agora, como eu alterei esse arquivo /etc fstab com o nome do novo arquivo do swap que eu gerei, ó, li ele de novo, agora ele está com o nome do arquivo do swap que eu gerei. A partir de agora, todas as vezes que a máquina for inicializada, ele vai buscar esse novo arquivo do swap que eu gerei. Então é assim que você faz um arquivo de swap permanente. Você faz ele da mesma maneira como você sempre faz, quando você não está fazendo isso de uma maneira persistente. E aí quando você edita o /etc /fstab, aí você colocou aquela linha a mais, então você disse a ele que você, olha, a partir de agora, quando eu salvei e sair, todas as vezes que o sistema for reinicializado, ele vai buscar essa informação no /etc fstab e vai carregar o arquivo de swap que eu coloquei. Inclusive, ele pode fazer isso para vários arquivos de swap, tá? Aqui, nesse caso, a gente substituiu um pelo outro, tá certo? Até a próxima aula.